E aí, pessoal, começando mais um episódio do Titancast, hoje com uma presença ilustre aqui no nosso estúdio para conversarmos a respeito do trabalho e a operação dos bombeiros voluntários ali de Eldorado do Sul. Mas antes, né, iniciamos com os nossos patrocinadores. Então, a LG Extintores, nosso amigo Eduardo lá, grande abraço. Delícias da Pati, que ela sempre nos traz alguns salgados e alguns doces aqui e também nos ajuda nos eventos. A RS Med Ambulâncias, do nosso grande amigo Maurício. A Faculdade Sensupeg do Polo de Canoas, onde nós temos graduação e pós-graduações em diversas áreas, tanto na área da saúde, administração e pedagogia. E também o Centro Educacional Titã, onde promovemos ali cursos livres na área da saúde e cursos técnicos, também palestras em empresas e entidades voltadas tudo para a área da saúde e a área da segurança. Então hoje temos a presença do Rudinei, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul. Rudinei, seja bem-vindo. Muito obrigado, Francisco, aí, por mais essa oportunidade aí de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu vou fazer uma breve apresentação do Rudinei. Ele tem um currículo extenso, tanto em formação quanto na parte prática, né? Nessa parte de resgate, socorro e resgate. Então, o Rudinei Silva dos Santos, hoje atualmente é o presidente e comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado. Ele é coordenador regional da Volunteer Sul, da 5ª região, presidente do Conselho Fiscal da Volunteer Sul. Ele também tem a formação técnica em eletrotécnica, gestão de qualidade, também é formado em letras em espanhol, pós em direitos humanos, cursando técnico em defesa civil, 14 anos de experiência no Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado, 22 anos atuando já como voluntário. Ele também tem cursos internacionais de intervenção em desastre, comportamento extremo do fogo, intervenções em desastres aéreos. Então ele tem um currículo extenso e uma boa prática dessas atividades que ele vem desempenhando. Mais uma vez, Rudinei, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente inicia nosso bate-papo, a nossa conversa, né, de uma forma informal, a respeito também da função do bombeiro voluntário, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem como é que atua, como é que faz toda essa questão. Mas, inicialmente, conta um pouquinho da tua história, Rudinei. Como é que tu entrou nessa área? Como é que tu saiu dessa parte da eletrotécnica e voltou mais para a área do resgate? Por favor. Na verdade, eu continuo com as minhas funções extras, né, enfim, porque o nosso trabalho, como o nome já diz, é um trabalho voluntário, então eu dedico parte do meu tempo à atividade laboral que eu tenho, com alguns clientes, enfim, e eu trabalho voluntário. Eu venho de Sapucaia do Sul, né, eu morava lá, e desde 2004 lá tinha um resgate voluntário, que era mais ligado à área do APH somente. Então fiquei um tempo lá, depois fui para o Anjos do Asfalto em Gravataí, também fiquei alguns anos no Anjos do Asfalto, e aí surgiu a oportunidade em Eldorado do Sul de fazer um curso de formação de bombeiro voluntário. Aí foram escolhidas algumas pessoas, né, que disponibilizaram as vagas lá no Anjos do Asfalto. Fomos escolhidos e fui fazer o curso e me identifiquei bem com a área, que é uma área muito mais abrangente do que o APH em si. E hoje estou aí há quase 15 anos em Eldorado do Sul, prestando trabalho de bombeiro voluntário e atualmente como presidente e comandante. E o que te levou a querer ficar na parte dessa liderança ali da corporação? O líder, né, ele costuma vir ao natural, né? Claro, tu tem que lapidar. Todos em tese têm uma condição de ser o líder em alguma situação, ou algum departamento, alguma função. Porém, ele tem que ser às vezes lapidado, porque a grande questão é a gestão de pessoas. Dependendo da função que tu atua, como conselho administrativo, conselho fiscal ou próprio comando operacional, tu tem que lidar com as pessoas, além da questão técnica. Então, o grande desafio realmente é a questão da gestão de pessoas.
E o que me levou realmente aí a fazer esse trabalho voluntário é o desejo de querer e poder ajudar as pessoas, né? Eu sempre digo, quem salva é alguém lá superior a nós. A gente ajuda. Nós somos instrumentos, né, nas mãos desse ser maior. Então, nada é mais prazeroso ou te faz bem do que tu poder ajudar alguém naquele pior momento. É gratificante, né? É gratificante, eu sempre digo, tem coisas que não tem preço, ela tem valor, e o valor de tu poder ajudar alguém, ele é imensurável, porque por muitas vezes parece ser clichê ou cena de filme, tu chega numa cena principalmente de desastres automobilísticos, a pessoa, por favor, não me deixa morrer, eu quero que tu me salve, e a gente tá ali, em tese, a gente é a última esperança daquela pessoa, né? Por algumas vezes, o socorrista, né, ou alguém do SAMU, o bombeiro, ele pode ser a última pessoa que vai ser vista ou que tu vai escutar aquela vítima. Mas a gente, enquanto tiver 1% de chance, a gente vai lutar. Com certeza. E já que tu falou nessa questão, as formações para se atuar nessa área, tanto do bombeiro voluntário, da parte do resgate, da parte do APH, como tu comentou, queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa formação e também o que tu acha em relação a essa parte emocional dos profissionais. Eu sempre falo, né, uma coisa que é um pouquinho deixado muitas vezes de lado, né? E o que tu pensa sobre isso? Isso, a formação do bombeiro voluntário, hoje, né, a gente está buscando uma hegemonia dentro da Volunteer Sul, que é a associação que nos representa em todo o estado, né, através do presidente Anderson e os demais diretores. Nós estamos montando uma grade curricular, que já tá no forno e já está quase entrando em ação. Essa grade curricular vai te dizer todas as disciplinas básicas necessárias e a sua carga horária. Tá? Mas, paralelo a isso, a gente já trabalha em cima de diversas disciplinas, como o incêndio e suas diversas áreas, o próprio resgate e suas diversas áreas, e o OPH. São as 3 áreas mais básicas e que a gente realmente foca mais o atendimento. Então, dentro do nosso quartel lá em Eldorado do Sul, a gente tem um curso de formação de bombeiro voluntário, que em vários finais de semanas intercalados, as pessoas que têm o desejo de ajudar, elas fazem essa formação básica e depois que elas terminam, passam na parte prática da teórica, elas fazem 1 ano de estágio operacional já com a possibilidade de sair nas ocorrências junto com a equipe mais preparada e mais antiga do quartel. E depois de 1 ano, né, feito mais outras capacitações e também atualizações, ela recebe o certificado de bombeiro operacional. Então, tu tem ali mais ou menos 1 ano e 1 ano e 3 meses de formação continuada para que lá no final tu receba o certificado que tu se torna um bombeiro operacional. E aí depois tem vários outros degraus. Porém, a gente sempre diz, é uma formação básica, até porque são pessoas oriundas das mais diversas áreas, são pessoas que não fazem o seu plantão diariamente, assim como um servidor público, né? Então, é necessário que a pessoa passe por todos esses treinamentos e atualizações constantes para que quando o telefone tocar ou alguém bater na porta pedindo ajuda, esteja minimamente preparado. Quanto à parte emocional, eu talvez o cara lá em cima ele me ajude um pouco, porque eu tenho algo comigo assim que é um bloqueio emocional, psicológico, que eu não me envolvo diretamente com as ocorrências em si. E é o que a gente sempre passa para os voluntários. A gente não pode se envolver emocionalmente durante a ocorrência. Depois, lá na volta, no debriefing, a gente conversa, enfim. Alguns voluntários lá relatam que se emocionaram, alguns choram, dependendo da situação, ou que envolve crianças, ou hoje está muito em evidência a questão dos pets, né, dos animaizinhos, enfim. Então, algumas pessoas podem ter algo emocional mais aflorado e outras não. Eu, por exemplo, eu tento não me envolver emocionalmente nem psicologicamente com as ocorrências. Terminou a ocorrência, a gente volta para o quartel, faz um debriefing,
eu esqueço aquela ocorrência e já me preparo para a próxima. Então, claro, a gente tem as histórias para contar, mas não fica lembrando o que poderia ter feito talvez de melhor para ajudar a salvar ou não. Mas, porque cada um tem o seu destino, cada um tem a sua hora. Então a gente faz sempre o máximo que a gente pode. Existe algumas vezes um trabalho psicológico, né? Que as pessoas conhecidas nossas lá, elas vão lá no quartel, elas conversam durante o curso ou depois com os nossos voluntários. Então a gente pode ter esse trabalho voluntário. Existem alguns quartéis que a gente tem um intercâmbio que, dependendo da ocorrência, se há óbitos na ocorrência, por exemplo, aquela equipe já não sai mais, já dá baixa no seu plantão, vem uma outra equipe e uma equipe de psicólogos, né, e outros profissionais ficam conversando e trabalhando o psicológico e emocional daquela equipe. Mas isso varia um pouco de cada quartel. Sim. É uma coisa muito importante, né? Até mesmo o Dr. Renan esteve aqui conosco conversando e ele falou uma frase bem emblemática, né? Que o pessoal muitas vezes pensa que o médico, o enfermeiro, ele vai frear a morte, né? E, na verdade, não, né? Não. A gente só vai fazer com que seja menos traumático para aquela vítima e para aquelas pessoas. Trabalhar realmente com criança ou muitas vezes com idosos, tu tem que ter um preparo psicológico. Lógico, a gente na área, a gente tem que ser frio naquele momento, né? Eu sempre costumo falar, né? Quer chorar, não tem problema, chora depois, Sim. né? Dentro da ambulância, dentro do quartel, mas naquele momento a gente tem que ser o mais frio possível, né? Só dando um parênteses aqui, então chegou alguns doces e salgados aí da nossa patrocinadora da Paty. Olha, Eu vou deixar aberto aqui para o nosso convidado ficar à vontade também, tá? Vocês viram que é tudo ao vivo aqui, né? Então, Vamos mostrar na câmera? a Paty sempre nos ajuda e nos manda alguns salgados e doces ali para contemplar e alegrar a vida dos nossos convidados. Mais uma vez, Paty, muito obrigado aí pela atenção e pela dedicação conosco em todo esse momento. Não só aqui, né, no podcast, mas também nos nossos eventos fora aí. Fernando, um grande abraço também. Voltando então, Rudinei, ao longo dessa tua trajetória, que é bem extensa, né? O que mais te marcou, assim? Tem algum... Lógico, a gente sabe que atendimento tem todos os dias, né? Mas tem aquele atendimento que muitas vezes nos chama mais atenção, né? Que nos deixa algumas marcas, umas boas, outras ruins. Qual que nessa tua trajetória mais te marcou, assim, mais te chama atenção? exatamente trazendo a fala anterior, eu tento não me envolver, né? Porque a gente sabe que, ainda mais quando a gente está na gestão, então a gente é o exemplo, né? O espelho da tropa, então basicamente tudo que a gente fizer, os demais voluntários ou quem tiver em funções abaixo vai entender que aquilo ali é o correto, é o certo, tanto por bem quanto por mal. Então eles vão sempre te seguir. A gente pode dizer que recentemente, na questão da inundação de 2024, ali ela foi bem impactante. Apesar de a gente não se envolver nessa questão psicológica e traumática emocionalmente das pessoas, mas chamou muita atenção porque nos 3 primeiros dias de maio de 2024, quando a água chegou em Eldorado do Sul, chegou no nosso quartel, nós não tínhamos mais o quartel. A água entrou e a gente teve que sair com o que a gente pôde, com as viaturas, com as embarcações. Fomos lá para o condomínio onde a gente mora em Eldorado, que é umas 3 quadras do quartel, porém é o local em tese mais alto de Eldorado. Deu 2 dias mais, a água chegou lá. Tivemos que sair e montar um QG no prédio da prefeitura, que é o prédio com 4 andares no município, enfim. Conseguimos um espaço lá e de lá a gente fazia nossas operações e as demandas. Então, chegava as demandas lá junto com outros bombeiros que vieram de outras cidades e outros estados. E junto com a Defesa Civil, a gente fazia. O que mais nos chamou a atenção e que a gente sempre se lembra, teve um caso de uma senhora que a gente foi solicitado um apoio, um resgate numa área longe, lá do centro de Eldorado. E ela estava num colchão, esses colchão inflável, enfim. Quando ela chegou perto, assim, ela ficou meio desesperada e ela acabou caindo. Então a gente teve que também pular na água para poder fazer o resgate dela, porque senão a correnteza iria levá-la e a gente não ia conseguir alcançá-las e salvá-la a tempo.
Esse foi um dos casos nessa questão da inundação de 2024. Outra é, um exemplo, a nossa embarcação com o piloto e o tripulante seria para 6 pessoas. Só que a gente tinha que evacuar 5.000 pessoas num dia. Eu não posso me dar o luxo de colocar 5 pessoas, então a gente colocava 20 pessoas, de 15 a 20 pessoas por embarcação. As pessoas iam acocadas, sentadas no fundo da embarcação, e a água quase entrando, e a correnteza, a gente tinha que tirar as pessoas de dentro da água. O único local mais alto que tinha, e o ponto de encontro, era a BR-290. A gente chegava ali, literalmente a gente virava a embarcação e tirava o pessoal correndo e já voltava para fazer novos resgates. E no segundo dia, que a correnteza estava forte, que ninguém esperava que a água ia chegar em Eldorado, nós chegamos com a embarcação ali, tiramos as pessoas e uma senhora voltou assim com umas roupas assim na mão, enfim, e carteira, e entendi que era algum remédio, documento dela. Tá, e agora, bombeiro, para onde é que a gente vai? Eu olhei para ela assim, não vai para lugar nenhum, é aqui. Não existe outro lugar para ir. Até porque não tinha muito acesso, né? Sim, daí ela assim, Rodovia, tá, mas como né? assim? Ninguém vai tirar nós daqui, a gente vai para outro lugar, para outra cidade. Não tem outra cidade, não tem como. É aqui em cima da BR. E era um trecho ali, digamos, de 1 quilômetro que estava seco. Que é aquele viaduto, o famoso viaduto de Eldorado Sul. Então as pessoas, tá aí, tá chegando a noite. Não, vamos passar a noite aqui com poucos recursos. Só assim, ó, toda a cidade estava chegando ali. Sim. Alguns carros atravessados, a rodovia já estava trancada, o viaduto já não podia passar. Para Guaíba tu já não podia ir porque a água já estava na pista. Para o lado da 290, que era Arroio dos Ratos, lá já tinha rompido a galeria, tu não podia passar também. Então só de aeronave que tu conseguia chegar ou sair de Eldorado naqueles 3 primeiros dias. E naquele ponto ali ficou, né? Um ponto de chegada e saída de aeronave. Isso, voluntariamente ficou um heliponto ali. Então tu tinha aeronaves de asas rotativas, helicópteros, chegando e saindo o tempo todo. Então teve um momento que eu contei assim 12 aeronaves ao mesmo tempo naquela região. Nossa. E o que acontece nos primeiros dias? A gente não sabia se ia chegar apoio, porque a gente estava acompanhando que todas as outras cidades do estado também estavam com o mesmo problema. Sim. Então todas as forças de segurança e de socorro estavam envolvidas de alguma maneira já em outros locais, mais para a serra, e a gente não estava esperando que chegasse apoio. Não tínhamos comunicação, não tínhamos água potável, não tinha energia elétrica. Então a gente ficou uns 3 dias ali por si só. Então era o trabalho voluntário realmente ali que fez a diferença naquele primeiro momento. Com certeza. A gente vai voltar mais um pouquinho a respeito também dessa parte das enchentes, do trabalho e atuação de vocês. Mas uma pergunta que eu tenho a respeito da formação dos bombeiros ali, além dessa experiência prática, né? Tem algum ponto que tu considera que é fundamental que esse candidato, que esse futuro bombeiro tenha para desempenhar? Além da formação técnica, ele tem que entender que isso é um trabalho. É doar o seu tempo, e eu sempre digo, não é doar o tempo aquele que tu não tem nada para fazer, não é o que está sobrando. Porque aquilo que está sobrando tu não dá valor. Tudo que vem de graça ou vai de graça, tu não dá valor. Então, realmente tem que ser uma doação. Bom, eu vou me propor a fazer um trabalho voluntário nos bombeiros, quer seja Eldorado ou qualquer um outro local. Eu tenho que saber que eu vou ter um dia da semana que eu vou me dedicar ao meu plantão de 12 horas, de 6 horas, de 8 horas. Por quê? Porque eu faço parte de uma equipe. E cada um dessa equipe é uma engrenagem. No momento que faltar uma engrenagem, já não vai rodar o sistema corretamente. É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Não pode ser assim, hoje eu tô aqui sem fazer nada. Eu acho que eu vou lá nos bombeiros. Porque tu já sai com um propósito que não é o de doação para um trabalho voluntário. E o trabalho voluntário do bombeiro, ele é muito responsável, por quê? Porque tu lida com vidas e o patrimônio alheio. Voltando à fala anterior, e muitas vezes a vida ou as sequelas daquela pessoa depende do primeiro atendimento. Depende de quem primeiro chegou ao local e prestou o primeiro atendimento. Que muitas vezes vai ser o bombeiro.
Porque às vezes quem está passando na rodovia faz um contato, chama a polícia, chama o bombeiro, chama o SAMU, mas quem chegou lá e colocou a mão na vítima é que vai determinar entre a vida e a morte ou as sequelas posteriores. Então, tu tem que estar sempre preparado. Tu tem que ir com o propósito lá para o teu plantão, que tu tem um horário de entrada, que talvez o teu horário de saída ele não seja o certo. Sim, exato. Porque tu tá no meio de uma ocorrência, tu não pode simplesmente sair... Aí o meu horário, vou embora. Isso não existe. Ó, vítima, tu aguarda aqui que vai vir, daqui a pouco vai vir uma outra equipe. Vamos trocar o plantão aqui. Ou no incêndio. Tem um incêndio numa residência, não, vou parar agora, vou lá, vou trocar a equipe, depois o caminhão volta e continua. Isso não tem a possibilidade. Então a pessoa tem que entender que é um compromisso real, muito mais do que outros trabalhos voluntários. Então, se tu tem a vontade de fazer algo para o bem de alguém, tu tem que saber que o trabalho de bombeiro voluntário, ele se equivale ao bombeiro militar, que é o servidor público. A diferença é que é um outro modelo de atividade. Porém, as técnicas, as atividades, os equipamentos, as viaturas, o treinamento, eles são equivalentes. A diferença é a questão da remuneração e não é servidor público. Sim. E a outra questão que tem que se levar em consideração, como não é teu trabalho diário, assim como o servidor público, a tua experiência ela é baseada no teu número de plantões. Então, se tu fizer plantões uma vez por semana, a tua experiência pode ser que naquele dia que tu fez plantão, tudo certo com as pessoas, nada aconteceu. Então, a tua experiência vai ser o quê? O teu treinamento que tu faz na base, o teu checklist das viaturas, teu teste de equipamentos. Mas pode acontecer que um tipo determinado de atividade, tu pode passar às vezes um ano para te acontecer uma ocorrência que tu esteja no plantão. Um exemplo, afogamento. Pode ser que tu fique um ano sem fazendo plantões semanais e só dali um ano que dê um afogamento. Sim. Mas tu tem que estar preparado para esse tipo de ocorrência. Então, por isso a importância das capacitações, do checklist de equipamentos, viaturas e dos treinamentos durante os teus plantões. Uhum. Treinamento difícil, a guerra é fácil. Com certeza, com certeza. E muitas pessoas têm essa vontade, né, de querer ajudar, de querer se tornar um bombeiro. Qual é que é o primeiro passo para tu ingressar dentro da corporação? Como é que é feito? Tem alguma exigência de idade? Tem algum treinamento de capacitação física? Como é que as pessoas ingressam para atuar como bombeiro voluntário hoje? Por questões legais, a pessoa tem que ser maior de idade, né? Não é questão nem de ser emancipada, é ser maior de idade com 18 anos. No mínimo, o ensino fundamental. Por quê? Porque os procedimentos, eles são muitas vezes escritos, são muitas vezes online. Tu tem os treinamentos. Porventura, tu pode fazer treinamentos fora também. Então, no mínimo, tu tem que ter um ensino fundamental que tu possa saber ler, escrever e, muito mais do que isso, interpretar os procedimentos. Sim. Porque muitas vezes tu não vai ter tempo hábil de... pera que eu vou pegar o polígrafo aqui, o celular e vou dar uma olhada no aplicativo, como é que eu faço agora? Não, tu já tem que chegar preparado. Então sempre tu tem que ter a teoria primeiro, né? E depois a prática. Então o primeiro passo é querer ajudar alguém, tu ter a vontade de ajudar. E também de se identificar com a questão do bombeiro. Geralmente, essa questão do bombeiro, ela vem desde pequeno. A gente tem uma escola do município que é ao lado do nosso quartel. Próximo ali, a gente tem uma creche. No outro lado ali, questão de 100 metros, tem mais uma outra escola. Então, o fluxo de crianças na frente do nosso quartel, diariamente, ele é gigante. E as crianças, o tempo todo, param ali, tiram foto, querem subir na viatura, querem tirar foto, querem colocar um capacete, enfim. E o que nos chama a atenção é que, às vezes, os pequenininhos de colo, que não têm entendimento, teoricamente, não sabem nem falar ou andar, eles veem a viatura, eles querem chegar perto, eles querem tirar foto, enfim. E os pais vão ali. Às vezes, tem pais que chegam ali de bicicleta e tragam as crianças. Ele estava lá em casa e ele falou que ele queria vir aqui nos bombeiros. Então, assim, a gente fica um pouco sem entender o porquê, né? Uhum. Que as crianças têm esse fascínio dos bombeiros.
Então, muitas vezes as pessoas chegam ali ou ligam ou entram em contato através das redes sociais. Ah, como é que eu faço para ser voluntário? Então, a gente fala, ó, tu tem algumas etapas. Tu tem a questão de, primeiro, se identificar com o trabalho, né? Conhecer um pouco do trabalho. Porque não basta tu achar... eu acho bonito passar a viatura do caminhão dos bombeiros e o uniforme e o capacete. Sim. Eu também quero. Se tu quer só achar bonito, enfim, tu pode ir lá, pega o uniforme, tira uma foto e faz o teu registro e vai lá e tudo posta certo. nas redes sociais e acabou, né? E tudo certo. Uhum. Mas tu tem que saber que tu vai se dedicar parte da tua vida a ajudar a salvar as outras pessoas e o patrimônio Se doar, alheio. né? Se doar. E se doar. Uhum. Então, tu tem uma entrevista prévia que a gente faz lá no nosso quartel. Há algumas diferenciações conforme a região de cada instituição de bombeiro voluntário. Nós costumamos a ter um questionário online que a gente distribui para quem tem essa identificação e quer ser bombeiro voluntário. Ó, está aqui o nosso estatuto social e nosso regimento interno, que são as regras básicas que existem na associação. Uhum. Então, toda associação, que é o nosso caso, tem um regimento aprovado em cartório, registrado, enfim, CNPJ, como se fosse uma empresa. A pessoa lê aquele estatuto, ela tem que entender que ela vai ter direitos e deveres. Então, o que vai ser, em tese, cobrado ou questionado vai estar dentro daquele estatuto. Tem o regimento interno, que ele é um pouco mais detalhado do que o estatuto. Aí entra a questão de uniformes, de horários, escalas, alimentação. E tu responde esse questionário. Respondendo esse questionário online, nós entendemos que a pessoa, para responder o questionário, ela tem que ter, no mínimo, ler o estatuto e o regimento. Então, ela já sabe que tem regra. Sim. Depois há uma entrevista, ou individual, ou coletiva, dependendo da necessidade naquele momento. Algumas vezes a gente faz um básico de um TAF, que é um teste de aptidão física básico. Por quê? Não é questão discriminatória, mas o bombeiro ele tem que, em tese, estar preparado para tudo. Claro. Então, uma pessoa que ela tem, talvez, mobilidade reduzida, ou com uma falta de um membro, ou questão de respiração cardíaca, ela não vai poder atuar em todas as atividades do bombeiro. Por muitas vezes a gente tem que carregar peso, carregar vítima, carregar equipamento. Mas também não significa que ela vai ser excluída naquele momento. Isso. Né? Então, Então, existem diversas funções ali, né? Então, dentro da instituição, a gente tem diversas funções administrativas. Desde a questão administrativa que tu monta o próprio curso, tu monta esse próprio edital, como palestras, instruções, que necessariamente tu não precisa fazer um esforço físico. Claro, com certeza. E o próprio atendimento telefônico e o próprio atendimento ao público que chega ali para pedir uma informação. Então, nenhuma das pessoas que chegou ali hoje, ela é descartada em razão de alguma redução física que ela tenha. A gente sempre orienta, olha, se tu tem certo tipo de dificuldade ou de mobilidade, em algum momento tu vai ter que se auto-salvar ou ajudar a salvar um colega ou as vítimas. Claro. Então essa condição, fisicamente, ela é inviável. Porém, essa pessoa ela pode ser a melhor pessoa do mundo no atendimento telefônico. E o atendimento telefônico, ele é a metade da ocorrência. Porque quem atende o telefone, ele tem que fazer a triagem, fazer as perguntas corretas para obter o maior número de informações para passar para a equipe em campo. Se tu atender o telefone e anotar um endereço errado, a equipe não vai chegar ou vai chegar tarde demais. Então, quem levantou o telefone ali, começa a ter a responsabilidade em cima daquela ocorrência. Então, se tu tem talvez uma mobilidade ou uma insuficiência respiratória, enfim, tu vai ter o telefone tranquilamente e vai ser a melhor pessoa daquela equipe. Sim, e muitas vezes orientar também o solicitante, né, a fazer um procedimento de primeiros socorros até a chegada da unidade. Dependendo da situação, tu pode começar a orientação para aquela pessoa que está acompanhando ou para a própria vítima e a equipe desloca até o local. Então, tu já vai adiantando a atividade, indiretamente tu está participando da ocorrência lá no local. Com certeza. E muitas vezes as pessoas
chegam ali no quartel pedindo informação e elas veem no bombeiro, hoje mesmo eu escutei isso, que a profissão do bombeiro e do professor ela é uma das mais confiáveis dentro da nossa sociedade. Às vezes as pessoas vão ali só para sentar ali e desabafar e conversar e chorar um pouco. Sim. Então a gente tem todo esse trabalho também de escutar, de orientar da maneira certa. As pessoas vão ali... eu passei aqui porque o meu filho caiu e ele tá com o braço doendo. Tá, mas vocês vieram da onde? De tal lugar. Mas vocês passaram na frente do posto. Uhum. Não, mas a gente preferiu vir aqui primeiro. Então, para ver o nível de confiança que as pessoas têm no trabalho do bombeiro. Já é histórico, né? Já é histórico. Uhum. Então, é isso que nós, como bombeiros, a gente tem a obrigação de perpetuar. Isso já é a tradição. Então, a pessoa passando lá pela entrevista inicial, que é o preenchimento desse questionário, esse TAF básico, a gente sempre diz para ver se a pessoa tem condições físicas, né? Então, a gente faz essa separação, tu pode participar desse tipo de atividade, dessa outra atividade talvez tu não consiga, né? Não é questão discriminatória, é questão real, é questão prática. Não, a gente não pode enganar a si próprio nem as pessoas. Sim, sim. Porque lá na ocorrência, por muitas vezes, vai ter 2 colegas e os 2 vão ter que fazer a imobilização de uma pessoa na maca e vão ter que carregar aquela maca por 100 metros, 200 metros no meio do mato, por exemplo. E se ela não tem condições? Se ela não tem condições, ela está se colocando em risco Isso. e colocando a equipe em risco e, além do mais, a própria vítima, né? A equipe do bombeiro, né, assim como do SAMU, forças policiais, ela não pode se tornar parte do problema, né? Exato. Então, ela não pode ser uma segunda vítima. Então, a gente trabalha para que isso nunca aconteça. Depois disso, a documentação, né, que é de praxe, uma documentação muito parecida com qualquer outra empresa. E aí a pessoa entra para fazer o curso básico de formação. Carga horária basicamente ali de 100 horas. A gente pode trabalhar em torno de 4, 5, 6 finais de semana intercalados. E depois a pessoa, passando nas questões práticas e teóricas, ela começa o estágio probatório já participando das ocorrências. Claro, sempre com a supervisão, quando possível, do pessoal mais antigo, de um chefe socorro, do comando operacional. Que é esse período de 1 ano. É esse período de 1 ano. Uhum. Então a gente coloca como mínimo 12 horas semanais, 48 mensais. Se a pessoa tem disponibilidade de fazer mais, não tem limite superior de carga horária. O que a gente diz assim, também não adianta tu... eu não estou trabalhando nesse momento, eu vou ficar a semana inteira aqui no quartel. Também não é eficaz isso. Exatamente. Passou de 24 horas um plantão, ele já não é mais eficaz. Tu tem que ter um período de descanso. Até porque tu tem que estar atento caso aconteça uma nova ocorrência. Uhum. Então a gente sempre diz, se tu tem tempo de descansar, descansa. Se tu tem tempo de ir no banheiro, vai. Se é a hora de comer, tu come. Exatamente. Isso já é de praxe em todas as instituições que trabalham com a área de segurança e resgate. Porque pode ser que tu não dê tempo de tu fazer isso depois. Vou deixar para almoçar ou tomar um café mais tarde. Não, aproveita enquanto o telefone não tocou. No momento que tu sai pra ocorrência, tu não sabe que hora tu volta. A gente já teve ocorrência lá de incêndio de vegetação que durou 3 dias. Claro, a gente trocou as equipes, mas durou 3 dias. Então o processo todo, ele, dependendo da ocorrência, ele é lento. Por exemplo, nas inundações, 30 dias. E mais o pós-inundação, que foi os outros tipos de trabalho. Então a gente tem que estar minimamente preparado. Com certeza. E fora esse curso básico, a pessoa tem todo o direito e o dever de fazer capacitações fora, né? Ela tem que sempre procurar algo fora. Eu, por exemplo, sempre que tenho a disponibilidade e a oportunidade, eu faço treinamentos e capacitações fora, até para ver o que tem de novo no mercado, o que tem de equipamentos, de treinamento. E outras realidades, né? E outras realidades. Fora da atuação de vocês diariamente, né? E isso também faz com que a gente crie procedimentos e protocolos, porque por muitas vezes a gente pode atender com outras instituições a mesma ocorrência. Então é muito importante que todos falem a mesma linguagem, né? Exatamente, porque seja padronizado, né? Porque tu imagina uma vítima tá lá encarcerada e chega várias equipes de bombeiro, do SAMU, e cada um quer fazer de um jeito. E aquela vítima tá lá e fica, e agora? Quem é que tá certo?
Por isso que muitas vezes é importante ter os simulados, né? Unido Isso. tanto a Corporação de Bombeiros Voluntários, a Corporação de Bombeiros Militares, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, para realmente padronizar esse tipo de linguagem, né? Isso. Em Eldorado, a gente tem uma parceria muito grande em Eldorado do Sul com o município de Guaíba, né? Tanto com o SAMU, com o PRF, Polícia Militar, os Bombeiros Militares. Então a gente está em constante parceria e treinamentos para que quando chegar a ocorrência com múltiplas vítimas e múltiplas instituições, todos falem igual. Porque a vítima ela não vai querer saber se o uniforme que tu tá usando, tu é bombeiro voluntário, tu é bombeiro militar, se tu é do SAMU ou o que é. Então, todos falando a mesma linguagem, fazendo da mesma maneira correta, a tendência de dar certo ela é muito grande. Com certeza, com certeza. Só abrindo um parênteses aqui, Rudinei. Hoje eu tô sozinho na bancada, sozinho eu digo do lado dos entrevistados, dos hosts aqui, porque o Thiago, né, tá de plantão. Para quem não sabe, a gente é enfermeiro emergencista, né, a gente trabalha em hospital, e hoje ele não conseguiu se liberar da escala, mas no próximo ele vai estar conosco. Mas voltando então, Rudinei, nessa parte da formação ali, o que nesse período de um ano é instruído, o que é ensinado, quais as matérias abordadas ali para vocês formarem esse bombeiro? Por exemplo, dentro do curso, tu tem algumas noções básicas do resgate aquático. Porque a gente tenta nivelar. Assim como tem várias pessoas que chegam lá que já têm uma certa formação. Eu sou técnico de enfermagem no hospital tal, eu sou bombeiro civil formado classe 1, classe 2, classe 3, tenho 10 anos de experiência, eu sou técnico de segurança, eu sou professor, eu sou frentista, eu sou aposentado, eu sou autônomo. Então a gente tem que minimamente nivelar. Então, não existe um pré-requisito de formação, teoricamente, além da questão escolar. Então a gente nivela. Ok, tu é bombeiro civil, tu é técnico de segurança, técnico de enfermagem, mas nós vamos nivelar, porque a gente tem aqui também um colega que é professor, que não é da área da saúde, nem da área da segurança. Mas ele tem o espírito de ajuda, de doação. Então, chegou o final desse curso de formação, espera-se que todos estejam nivelados. Não é um pré-requisito tu ter conhecimento prévio, porém isso ajuda bastante. Tu sendo técnico em enfermagem ou próprio enfermeiro, talvez numa aferição de sinais, tu vai ter muito mais facilidade do que alguém que não é da área. Em contrapartida, tu pode ter um mecânico automotivo que também quer ajudar, que a hora que der um problema na viatura, ele vai poder ajudar. Então, todos são úteis, na verdade. Cada um dentro da sua particularidade. Depois dessa formação, a gente sempre tenta, todos os meses, fazer uma formação um pouco mais detalhada, um pouco mais minuciosa, até para tirar algumas dúvidas. E no decorrer desse um ano, a gente vai percebendo quais as dificuldades que aqueles alunos têm. E às vezes não é só os alunos, os mais antigos também apresentam uma certa dificuldade. Por quê? Como eu falei, pode ocorrer que um tipo de ocorrência tu fique um ano sem praticar numa ocorrência. Não houve ocorrência daquele estilo durante um ano. Um exemplo. Mês passado, fizemos um intensivo no final de semana sobre o uso de EPRs, equipamento de proteção autônoma, que é o cilindro com a máscara. A gente tem um circuito onde as pessoas passam por espaços confinados, elas precisam tirar a EPR das costas, passar a EPR primeiro, que é um espaço muito reduzido, sem tirar a máscara. Então ali a gente já percebe, o colega mais antigo ali, ele se sentiu um pouco ofegante, ele gastou mais o ar terminou antes. Então, vamos trabalhar mais esse colega nessa questão da utilização da EPRA. Próximo mês agora nós vamos ter um workshop sobre o uso de cordas, que é o resgate com cordas, que vai vir os colegas que têm grande experiência na área de cordas, que é o Sandro do SAMU Aeromédico de Florianópolis, e o Edmar Abrantes, que é N3C, sim, resgatista lá, que tem um CT na cidade de Rio Grande. Então a gente conseguiu essas duas feras ali, a gente vai conseguiu a agenda deles, a gente vai passar um sábado todo fazendo um treinamento, né, focado na área do bombeiro. Que legal. Está convidado também. Muito obrigado.
Já tô lançando o card ali, com as informações básicas. Mais pro verão, no mês anterior, uso de embarcações do resgate aquático. Nós temos embarcações de alumínio, temos o bote e temos a moto aquática. Então a gente dá um enfoque maior na questão do resgate aquático. Do afogamento, da retirada da pessoa da água, do transporte de um local para o outro, no local que está já inundado. Então, mas esse local aqui a gente pode usar a embarcação de alumínio, o bote ou a moto aquática. Sim. O que é mais Até eficaz? porque o município de vocês é rodeado de água, né? Então a característica específica do trabalho de Isso. vocês depende desse tipo de treinamento, né? Então esse treinamento a gente tem que estar sempre em constante... A gente mudou muito, né? O foco depois da inundação de 2023, Sim. 2024 para a área do resgate aquático. E o resgate aquático não é só aquela pessoa que está se afogando, é alguém lá que está ilhado, que não conseguiu sair dessa casa. Exatamente. Eu estou no telhado da minha casa porque a água subiu 3 metros e agora? Tem que ser uma equipe especializada com coletes, capacetes, cordas, embarcações para poder fazer o resgate. Em algum outro momento, temos a questão do incêndio florestal. Assim como o Eldorado é rodeado por águas, em algumas épocas do ano a gente é atingido por estiagem. Claro. Então a gente tem grandes extensões de terra, né, áreas de vegetação, tanto rasteira como alta, que há muitos incêndios florestais de grandes extensões, como é o exemplo que eu comentei, que a gente ficou no incêndio florestal 3 dias. Sim. O vento mudava, as fagulhas levavam e começava focos em outros locais, por causa do vento, enfim. A fumaça vinha para a BR, a gente tinha que parar o trânsito na BR, tranca o trânsito, baixa um pouco a fumaça, libera o trânsito, isso causava acidentes de trânsito também. E uma particularidade com o município de vocês, a extensão ele é muito grande, né? Isso. E também, eu acho que, corrija se eu estiver errado, acho que é um dos poucos municípios, ou o único município que tem 2 corporações de quartel de bombeiros voluntários, né? E também tem uma particularidade muito grande que vocês têm um aeroclube ali, né? Com grande movimentação de aeronaves, né? Isso, Eldorado do Sul, ele é em extensão territorial maior que Porto Alegre. As pessoas parecem, estranho, Porto Alegre é a capital. Não, mas existem inúmeros municípios no estado que é maior que Porto Alegre. Sim, sim. Um deles é Eldorado do Sul. Então, digamos, se a gente estivesse numa ponta de Eldorado para chegar na outra extremidade, a gente pode levar em torno de 40 minutos. Em 40 minutos uma ocorrência, às vezes não precisa nem ir. Exato. Se é um incêndio, ou às vezes um acidente, enfim, o tempo de resposta ele é muito grande. Então, por isso, lá, aproximadamente 10 anos atrás, foi se criada uma outra corporação no distrito do Parque Eldorado, que é em torno de 30 quilômetros do centro do município. Isso tem nos ajudado bastante, porque a gente não precisa esse deslocamento até lá. Caso eles precisem de apoio, eles nos acionem e vice-versa. Quando a gente precisa de um apoio maior, a gente aciona eles, os bombeiros militares de Guaíba, e a gente se ajuda, né? A gente não tem problema nenhum em apoiar um ou outro. Claro. Assim como também, pela proximidade das ilhas de Porto Alegre, por muitas vezes a gente presta apoio ou a gente é a primeira resposta na Ilha da Pintada, por exemplo. Uhum. Porque ali para nós, o centro de Eldorado ele é em torno de 3 quilômetros da divisa com Porto Alegre, que é a ponte alta do Rio Jacuí. Sim. Então, para a gente chegar na Ilha da Pintada, na Ilha Mauá, em Porto Alegre, que tem que passar por dentro de Eldorado para chegar nessas ilhas, a nossa resposta é mais rápida do que o pessoal vir de Porto Alegre. Então, sim, com certeza. enquanto eles não chegaram, as pessoas têm nosso contato e a gente não vai deixar de prestar o apoio para quem precisa. A gente vai, né, comunica eles muitas vezes já estão em deslocamento, a gente vai iniciando o atendimento enquanto eles chegam e assume a ocorrência se for o caso. Então, a extensão territorial ela é muito grande em Eldorado. Então, por muitas vezes, o tempo para nós chegar numa ocorrência lá pode demorar em torno de 30 minutos. Uhum. Quando a gente está falando de um caminhão pesado com a carga de água, porque, né, que o deslocamento ele tem que ser com prudência, não é porque tu tem uma viatura nas tuas mãos que tu pode fazer o que tu quer no trânsito, né? Uhum. Então, a gente tem algumas prioridades no trânsito, porém a gente não é dono da estrada. Exatamente. A gente tem que sempre tentar manter o limite da via e as regras, né? Com certeza. A gente não, por quê? Porque a gente não pode se tornar um outro problema, né? A gente tem que sair da via do nosso quartel, fazer o atendimento lá e retornar. E voltar, com segurança. Com segurança.
E falando das viaturas ali, como é que tá a estrutura de vocês hoje, depois? A gente sabe que nas enchentes ali vocês foram bastante atingidos, né? O quartel chegou ali um limite muito alto de água, né? Se perdeu muitos equipamentos. Como é que tá hoje a estrutura de vocês em relação a viaturas, em relação a equipamentos ali da corporação? Hoje o quartel ele se reestruturou um pouco, né? A gente não voltou ainda 100% do que era antes de 2024. Porém, a gente sempre ressalta que a gente não parou de atuar um minuto, né? Tu mesma, com a tua turma, tua equipe ali, nos prestaram um grande apoio lá durante e depois da inundação, e a gente tem essa parceria de tempo já. Hoje a gente está contando com 2 caminhões ABT em operação, temos um reserva e tem um quarto caminhão que já está há quase 2 anos depois da inundação, numa manutenção numa empresa parceira nossa em Erechim. Por que em Erechim? Porque são raras as empresas que podem fazer manutenção Sim. ou que tenha condições de fazer manutenção num caminhão de bombeiro. A gente tem praticamente na cidade de Erechim, aqui no estado, e Santa Cruz do Sul. Uhum. Então, tu não tem muita Muita opção, né? opção de fazer manutenção. Ou tu Sim. leva para Santa Cruz, ou tu leva para Erechim. Dependendo do que precisa da questão do caminhão de bombeiro. Sim, sim. Claro, se é uma mecânica, se é uma elétrica, aí o caminhão do chassi ali faz o básico em qualquer oficina. Porém, a questão do bombeiro mesmo, são raras empresas que podem fazer esse tipo de manutenção. Então, a gente tem parceria dessa empresa em Erechim, que ela recolheu esse caminhão que ficou submerso Uhum. para fazer toda a manutenção. Então, ele tá para voltar em poucos dias aí. Olha aí. Então, depende um pouco mais de alguns detalhes. Porque foram várias empresas lá que se propuseram a ajudar esta empresa de manutenção a recuperar essa viatura para devolver para nós. O nosso quartel, lá dentro do quartel, ele chegou a 2,20 metros de água. Então, tudo que tinha basicamente a 2,20 metros foi perdido. Sim. Documentação, equipamentos, aparelhos, EPIs, todo o material da cozinha, de mobiliário, dos alojamentos, tudo a água levou ou destruiu. Sim. Então foram poucas coisas ou poucos equipamentos que a gente conseguiu recuperar. Nossas 2 viaturas leves, que são as pequenas, que é de transporte de pessoas, elas ficaram submersas e elas deram perda total. Não teve como recuperar, ficou inviável o custo. Um dos caminhões que ficou, na verdade ficou 3 caminhões, e um outro caminhão e ambulância, nós estávamos com ela fora e ajudando em outros locais e eles não estavam ali. Tá, mas não deu tempo de tirar as viaturas. A água subiu muito rápido por todos os lados. E até Então, porque vocês estavam em atendimento, né? Vocês estavam ajudando as outras pessoas ali, né? e as equipes estavam focadas em salvar as pessoas Exato. com as embarcações nas áreas mais alagadas. Porque a água chegou muito rápido em Eldorado. O vento sul represou a água na saída da lagoa. Então a água praticamente ela retornava para dentro do município. Ela não descia para a lagoa. Ela retornava e a água estava descendo dos rios. E extravasou a várzea e inundou todo Eldorado. Não se tem história, né, registrada desse tipo de inundação, desse nível em Eldorado do Sul. Sim. Talvez outras cidades se tenha algo parecido, mas em Eldorado do Sul não. Então, 3 caminhões ficaram embaixo d'água e 2 viaturas leves. Um caminhão a gente conseguiu recuperar em partes por meios próprios. Uhum. 2 caminhões, na verdade, em meios próprios. De vez em quando eles acontece alguma coisa de algumas sequelas em inundação, uma parte elétrica, Normal, dá algum probleminha, uma parte mecânica. A gente vai ajeitando. E esse terceiro que foi para a cidade de Erechim fazer uma manutenção. Então, viatura leve, hoje a gente não tem nenhuma. A gente se vira ou com as viaturas grandes, Sim. ou com veículos particulares. Ah, interessante. E me diz uma coisa, Rudinei, esses equipamentos que vocês têm lá, quem é que tripula? Como é que vocês fazem as capacitações para as pessoas, muitas vezes, pilotarem uma moto aquática, pilotarem uma embarcação? Quem são essas pessoas? Tem que ter uma formação específica? Como é que funciona? Isso é legislação, a gente não abre mão
De nenhum tipo de legislação, de norma, de lei, a gente não pode abrir mão. Isso é o básico. Isso é o básico para a vida, enfim. Sim. Habilitação para dirigir as viaturas. Viatura leve, categoria B. Enfim, as viaturas pesadas, categoria D ou E. Curso de formação de veículos de emergência para conduzir as viaturas, que é pelo Detran, enfim. Pode ser feito em algumas autoescolas, ou enfim, o ou CFC no estão Senat. fazendo hoje, mas o CET Senat sempre Isso. foi A forte gente dele, né? indica às vezes o Senat, né? Enfim, ou algumas autoescolas ainda conseguem fechar umas turmas Exato. e fazer. Então, o curso de formação de veículos, de condutor de veículos, ele é o básico para todas as categorias, enfim. Depois disso, tu tem habilitação, tu tem a capacitação, tu tem que ter a autorização para dirigir as nossas viaturas. E a gente tem um diretor que é responsável por fazer o treinamento das viaturas. Por quê? Porque tu não é só motorista. Não, é uma responsabilidade muito Tá. grande, né? Tu, além de ser bombeiro, tu é o condutor da viatura. Isso. Então, a sigla que a gente usa é COV, C-O-V, que é o condutor e operador da viatura. Por quê? Basicamente, ele é o coração daquela equipe. Tu pode ter lá 5, 10 bombeiros. Se tu não tiver alguém que possa conduzir a viatura, tu não vai conseguir sair. Com certeza. Então, a equipe ela tem que ser formada pelo condutor ou alguém que está de sobreaviso ali próximo e a equipe. Além de tu fazer a condução, levar e trazer a tua equipe com segurança, tu tem mais a vítima ou algum familiar junto. Então, além dos teus 2, 3 colegas, tu tem uma vítima e mais um familiar. Então, ali tu tem 5, 6 pessoas dentro da viatura que são da tua responsabilidade. Tu tem que levá-las e trazer em segurança. Então, tu tem prioridades no trânsito, como livre estacionamento, enfim, circulação, prioridade em alguns cruzamentos. Porém, isso não te dá o direito de tu não olhar para o lado, não reduzir a velocidade para passar num cruzamento onde o sinal esteja vermelho ou que tenha uma placa de pare, que é a obrigação tua parar. A pessoa é habilitada na categoria daquela viatura, é capacitada através do curso de condução de veículos de emergência e há um treinamento com esse diretor, porque cada viatura, por ser viaturas diferentes, ela tem uma particularidade. Uhum. Cada caminhão de combate a incêndio, ele tem uma maneira de tu conduzir, característica dele, e da operação da bomba. Então, todas as bombas, elas têm uma diferença. Então, tu tem que saber conduzir, parar a viatura de uma maneira correta, segura, com a segurança da cena, da tua equipe, daquele acidente, ou enfim, ou do próprio incêndio que esteja ocorrendo, porque a viatura ela não pode se tornar parte do problema depois. Claro. A pessoa tem que saber tudo que tem dentro da viatura, todos os equipamentos. Por quê? Porque ela que vai prestar o auxílio para a equipe. Às vezes o condutor ele é o próprio chefe da equipe. Porém, às vezes tem um chefe da equipe além do condutor. Pode trazer tal equipamento. Ele tem que ir lá no compartimento, saber onde é que está o equipamento, pegar o equipamento e levar. Né, para dar um apoio para aquela equipe que está precisando. Por exemplo, tem um capotamento, precisa lá um apoio no desencarcerador, uma estabilização veicular. Ele pode ir lá pegar o equipamento e ajudar a equipe, enquanto a vítima está fazendo. A equipe está fazendo uma estabilização da parte do APH, por exemplo, daquela vítima. Ela está encarcerada, mas a gente faz uma verificação inicial do APH, né, ver se não tem. Qual é o tipo de fratura, hemorragias, enfim, sinais. Agora vamos fazer o desencarceramento dessa vítima. Vamos estabilizar o veículo. Tem derramamento de combustível? Não tem? Tem esse risco? Foi cortado a energia dos cabos de bateria? Então tem várias situações que a gente tem que fazer a verificação. Sim. E o condutor está fazendo a segurança e analisando a cena caso ele perceba que aquela cena pode ter evoluído ou mudado para uma outra situação. Então ele está com o rádio, ele avisa o chefe de socorro, olha, está se aproximando outros veículos, a cena está ficando um pouco insegura, o incêndio está aumentando desse lado, está aumentando do outro, então ele também tem essa característica de estar fora da área quente, analisando e verificando. Ele está controlando o nível da água do tanque lá que está fazendo o combate. Pessoal, chegou em 3/4, chegou em meio tanque, chegou em 1/4 do tanque. Nisso ele já pediu apoio para vir um outro caminhão fazer o apoio nesse atendimento de incêndio, por exemplo. Uhum. Então,
o condutor, ele é muito importante, né? Ele é tão importante quanto os outros, porém ele é essencial na questão que ele é a única pessoa que pode fazer a condução da equipe. Sim, sim. Pô, muito interessante. E em relação a esse clima que nós temos agora nessas últimas semanas, como é que vocês têm se preparado com essa possível, né, elevação do nível das águas? Possível não, porque na verdade elevou bastante os níveis dos rios aqui da região. Mas como é que vocês estão se preparando para uma possível enchente novamente? Como é que está em relação ao efetivo, aos equipamentos, o pronto emprego? Como é que está essa situação hoje do quartel? A gente tem uma proximidade bem grande com a Defesa Civil do município, ela está muito mais estruturada agora, com recursos, tanto de equipamentos, de pessoas e treinamentos, do que era antes de 2024, né? E isso é característica de diversos outros municípios. Sim. E isso vai ser uma constante Exatamente. crescente, enfim. É para ser, né? É para ser. E está cada vez mais técnica também, né? Então a gente consegue ter uma previsão mais assertiva. Mas a gente sempre diz, é uma previsão, né? A natureza ela é muito mutável, né? E hoje, mais do que nunca, o que a gente conhecia no passado, hoje já pode ser diferente. Então a gente faz questão aí no início do mês de julho, fizemos um simulado junto com o Exército. A gente ficou praticamente 3 dias envolvidos com o simulado da Operação Jacuí, que foi a sede em Eldorado do Sul, junto com a Defesa Civil. Então, com o uso das embarcações do Exército da Defesa Civil, embarcações tipo bote e Anfíbios também, né? os anfíbios, né? Os blindados anfíbios, os botes e barcos de alumínio e a nossa moto aquática. Então, fizemos todo um acompanhamento, fizemos a transposição de um bairro para o outro em torno ali de 25 pessoas através do meio aquático. A gente simulou que aquele bairro ali estava ilhado pela água, a gente retirou todas aquelas pessoas, levou até um ponto seguro no outro bairro e de lá as viaturas fizeram a triagem. Quem precisava do atendimento da ambulância foi, ou quem não precisava do atendimento da ambulância foi com o ônibus para o abrigo. Então foi um simulado bem bacana, diversas forças de segurança e forças policiais aí do estado atuaram junto. Foi bem boa esse simulado. A gente volta àquela questão do treinamento difícil, a guerra é fácil, então quanto mais simulados treinamento a gente fizer, melhor é. Uma semana atrás desse simulado, a gente fizemos teste das nossas embarcações de alumínio, dos motores e da mata aquática também, fazendo a retirada de pessoas da água, daí a gente focou um pouquinho no resgate aquático também, retirada de pessoas. Então, já está em pronto emprego lá nossas embarcações, nossos equipamentos de resgate aquático, nossos EPIs, né, que são roupas de neoprene, coletes e capacetes, cordas, boias, enfim. Então, a gente tem todo o nosso equipamento lá e já deixamos as equipes mais reforçadas e também alguns de sobreaviso. Porque qual é o histórico? Pô, quando em tal cidade lá na serra inundou, a gente sabe que dali a 2, 3 dias essa água vai chegar aqui. Sim. Aí tu fica controlando, essa água vai chegar com esse volume, com essa rapidez, e o vento sul é um vento norte, é um vento nordeste. Então isso aí a gente faz um mapeamento. Não, a gente tem previsão que o vento vai mudar essa noite e que amanhã de manhã vai subir. A gente já sabe que em tal local a gente vai ter que fazer uma retirada de pessoas. Então a gente já consegue ter essa previsão bem mais assertiva do que antigamente. Então a gente tem nossos equipamentos lá a pronto emprego. O que precisar apoiar diretamente quando as pessoas ligam ou apoiar a Defesa Civil, a gente está pronto. Não, perfeito. E, Rudinei, o que vocês tiram de lição daquela época ali das enchentes de 23, 24, para que vocês hoje estejam mais preparados, tanto não só em equipamentos, mas também em treinamento, em efetivo, para vocês não passarem o trabalho que passaram muitas vezes naquela época. O Eric, inclusive, está colocando algumas fotos ali que o Rudinei nos cedeu em relação à época que vocês passaram, né? Isso, inclusive, é na frente do quartel, né? Esse é o nosso quartel. Então, alguns locais ali se vinha as pessoas de ônibus, né? Até um certo ponto e a gente fazia a retirada.
pessoas a gente tinha que tirar por cima dos telhados, né? Pessoas já de idade, às vezes as pessoas nunca imaginaram que ia ter que sair por Sim. cima de um telhado, Sim. enfim. Às vezes até com alguma comorbidade, Sim. dificuldade de se locomover, né? Então, o que a gente... Até ali em 2023, 2024, a gente era muito focado na questão de incêndios florestais, que era estatisticamente a grande incidência do Casos nosso mais município. recorrentes, né? Então, quando chegava a época da estiagem, a gente sabia que tinha dias que tinha 3 focos de incêndio em locais diferentes ao mesmo tempo. Então, lá, naquela época, ali, a gente trabalhava muito a questão de capacitação, até de trazer instrutores de fora na questão do incêndio de vegetação. Sim. Uso de abafadores, bomba costais, motosserra, enxadas, enfim. Então, focava na questão do treinamento. Quando houve lá em setembro de 2023, o início das inundações, ó, pessoal, o que antes a gente fazia com uma... Mudou um pouquinho a realidade, né? Pô, a gente já sabia que a gente vai com a embarcação, né, puxando, não precisa de motor, né, porque era baixo, a gente puxava a embarcação com uma corda, fazia a retirada das pessoas, né, e levava ela para um local seguro. Com um neoprene, com uma pantaneira. Uhum. Opa, daí veio... E nós já tínhamos o pedido de compra de roupas de neoprene. Ó, aqui nessa época aqui tu conseguia tirar ali com as pessoas com água pelo joelho, pela canela, tranquilo. Sim. Já havíamos feito o pedido de compra de roupas de neoprene. Tá. Por quê? Porque a roupa de neoprene ela te protege na questão térmica, né? Então, se é uma época de frio, enfim, ela te dá uma proteção maior. Chegou ali 2023, aí em novembro, a inundação chegou na frente do quartel, que também nunca tinha acontecido. Sim. Chegou na porta. Opa! Já foi um sinal. A pantaneira, em alguns locais mais baixos, a pantaneira já não podia, porque ela se torna perigosa também. Uhum. Roupa de neoprene. Ok? E aí, 2024 veio maio, roupa de neoprene já não fazia tanta falta, digamos, e aí é o uso de embarcações. Sim. Então, a partir dali, a gente focou muito nessa questão do trabalho do meio aquático com novos treinamentos mais constantes, deixamos um pouco os outros treinamentos mais de lado na sua quantidade e focamos mais na questão aquática. Aquisição de mais motores de maior potência, Uhum. aquisição de botes, né, numa doação de um bote, da questão da compra de outra embarcação de alumínio e, logo em seguida, a aquisição de uma moto aquática. Então, foi, a princípio, a primeira moto aquática 0 km dos Bombeiros Voluntários do Estado. Foi feita toda uma padronização, adesivagem e o treinamento. Além da condução das viaturas, que são os caminhões e viaturas leves, para tu conduzir a viatura de embarcação, que não deixa de ser uma viatura, Sim. a embarcação ela precisa ter, no mínimo, arraiz amador e, na questão da moto aquática, habilitação em motonauta. Uhum. A moto aquática o pessoal conhece por jet ski, mas a gente Isso. usa o termo técnico moto aquática. Então, para ser piloto das embarcações, não podemos abrir mão de estar habilitado com o curso, né, homologado pela Marinha e com a prova feita na Marinha do Brasil. E aí tu recebe a tua habilitação, que vai lá pro teu Gov.br, como fosse uma habilitação do veículo automotor. Sim. É basicamente a mesma coisa. Então, para pilotar as embarcações, tu tem que ter essa habilitação. Agora, a tripulação, aí os demais voluntários lá, eles podem participar dos resgates como tripulação. Okay? Então, a gente focou muito na aquisição e treinamentos dessa questão do resgate em mesa aquática. A gente tem parcerias com outros quartéis aí mais pro lado da Serra, Três Coroas, enfim, Igrejinha. As equipes vão para lá, fazem treinamentos em águas rápidas, que a gente chama de águas rápidas, Sim. enfim, nas corredeiras do Rio Paranhana. Lá na escola do Bombeiro Voluntário, que é uma escola estadual, que é no campus, em São Sebastião do Caí, tem um campus da UX. Nós temos um espaço aquático lá onde a gente faz treinamentos também de resgate, né, com uso de corda, com uso de boias, com
com o uso do RESP e colete de isca viva e com a própria embarcação. Então a gente consegue ir lá, tem um lago, que a gente consegue fazer esse treinamento dentro da própria Bacana. Escola Estadual dos Bombeiros Voluntários. Uhum. Então a gente focou, e não só nós, né? Diversos outros quartéis Claro, também com que certeza. passaram pela mesma situação, focaram. Então a gente tem feito várias turmas assim a nível do estado de parcerias com outros quartéis para que a gente tenha uma formação. Por quê? Porque, como eu falei, daqui a pouco lá em São Sebastião do Caí, inundou, a gente pode ir lá dar um apoio, e dali a 2, 3 dias eles vêm Eles e dão um podem apoio em dar Eldorado. claro, com Então certeza. essa parceria aí, ela é fundamental também. Sem dúvida, sem dúvida. Mas finalizando a nossa conversa, Rudinei, o que tu diria para aquela pessoa que tem esse interesse, então, de buscar não só as capacitações, mas para atuar como bombeiro voluntário hoje no estado? Isso. Falando a nível de estado, né, a gente tem a Volunteer Sul, que é a associação que representa aí todos os bombeiros voluntários do estado. Nossa lei de representação foi sancionada há menos de 30 dias. Apesar que na prática a gente já vem fazendo isso há quase 50 anos. Exatamente. Enfim, mas foi sancionado, então foi votada por unanimidade pelos deputados estaduais, sancionada pelo governador. Então hoje a Volunteer Sul, ela é a representação do estado e de todos os bombeiros voluntários. A pessoa dentro da sua região, ela procura nas redes sociais ou na própria site da Volunteer Sul qual é o quartel que tem próximo à sua residência. No caso de Eldorado, ele pode nos seguir também no Instagram ou no Facebook. Lá tem nossos contatos, ela pode mandar uma mensagem, lá tem os contatos administrativos, ela pode mandar uma mensagem via WhatsApp também. E fazer as perguntas que ela acha necessário ou tirar essas dúvidas. E logo em seguida, aí, mais tardar, final de agosto, a gente está abrindo uma outra turma para a formação de novos bombeiros voluntários. E esses candidatos, obrigatoriamente, eles têm que ser munícipes, eles têm que morar no município, ou eles podem ser moradores da região? Por Eldorado do Sul ser uma cidade muito próxima a Porto Alegre, às vezes é mais fácil tu chegar a Eldorado do Sul do que algumas regiões de Porto Alegre. A gente tem essa característica de ter alguns voluntários que é de fora de Eldorado. Claro, o ideal mesmo, que às vezes o ideal a gente nunca vai alcançar, mas o ideal é que as pessoas fossem do próprio município. Inclusive, alguns quartéis, a exigência é que as pessoas sejam do município. Por quê? Por causa da pronta resposta ou de uma equipe de apoio. Ocorreu um sinistro de grande vulto, um acidente com múltiplas vítimas, um incêndio grande. A primeira equipe foi, até chegar uma equipe de pessoas que moram longe, isso pode demorar. Então, tendo essa condição das pessoas morarem próximas à nossa base, ao quartel ou dentro do município, a possibilidade dessas pessoas estarem próximas ali é bem grande. E também a questão do translado. Por exemplo, a pessoa, eu tenho meu plantão às 8 horas. Ela pega o engarrafamento, pega a ponte içada. Sim. Deu um acidente, ela vai chegar atrasada no plantão. E a equipe está esperando. E se essa pessoa é o condutor? Uhum. A viatura não consegue sair se der uma ocorrência enquanto o condutor daquele plantão não chegar ou o outro condutor ter E até ficado. mesmo uma particularidade como aconteceu nas enchentes de ficarem ilhados, Sim. né? Então ninguém entrava, ninguém saía, então não teria como... Como a gente já fazer tinha aquela isso. previsão ali da noite de abril para maio, o quartel, nós tínhamos bastante voluntários no quartel. E alguns ficaram ilhados, não puderam voltar para suas residências. Então eles Sim. ficaram praticamente uma semana no quartel. A gente se virou da melhor maneira possível. A gente não parou de atuar nem um minuto, nem antes, nem durante, nem depois, apesar de tudo que aconteceu dentro do quartel. Porém, os voluntários ficaram ilhados também. E sem comunicação. Sim. Eu vou avisar a família que eu estou bem, as pessoas olhando na televisão que Eldorado estava embaixo d'água. Mas e o meu marido, o meu filho, a minha esposa, eles estavam no plantão e eu não consigo falar com eles. Uhum. Então, muitas vezes, conseguia falar comigo ou com outro colega. Não, peraí que ele tá junto aqui, tá bem, tá tudo certo. Passava o telefone e conseguia falar. Quando tu conseguia algum sinal, né? Sim. Então, se as pessoas são próximas da sua base,
o tempo-resposta é bem maior até Com para um certeza, apoio. Com certeza. Mas não é impossível que a pessoa seja de outro local. Mas ela tem que entender que ela tem o horário, né? Ó, marquei meu plantão para aquele dia, para aquele horário, ela tem que dar um jeito de estar lá naquele horário. Claro. E hoje, antes da gente terminar, qual é que é o número de bombeiros efetivos, bombeiros voluntários da Corporação de Eldorado? Hoje a gente trabalha em torno de 40 bombeiros voluntários. Porém, tem aqueles que conseguem fazer o seu plantão básico, né? As suas horas básicas. E também tem um percentual que consegue fazer muito mais horas. Sim. Que gosta, que tem um tempo disponível, que vão 2, 3 vezes por semana. Ou eles estão no plantão hoje de dia. Estende meu plantão, eu vou ficar mais esse plantão da noite. Então, alguns têm essa característica. Então, acaba equilibrando um pouco essa balança aí de quem não consegue fazer mais do que o básico, que é o exigido. Então, os outros colegas conseguem compensar isso. Bacana. É importante ressaltar também, né, Rudinei, dos trabalhos sociais que vocês fazem, né? Ali no município, inclusive, nós participamos ali das carreatas de Natal que vocês fazem na comunidade, entregando balas, doces, presentes para as crianças. O trabalho que vocês desenvolvem também nas escolas em relação à prevenção, em relação aos primeiros socorros, que é uma coisa que muitas vezes a gente vê que outros locais não fazem, né? Mas vocês têm essa premissa realmente de levar um pouquinho dessa cultura, dessa educação e até mesmo levar um pouquinho desse conforto nas épocas que as pessoas mais precisam, né? Assim como a gente sempre fala que o acidente, o problema acontece onde que a prevenção falha muitas vezes. Então, a nossa ideia de ir nas escolas, nas empresas, fazer um treinamento, uma capacitação, uma palestra, uma conversa, um workshop, a gente entende que aquilo ali a gente está prevenindo, de certa maneira, problemas futuros. Por muitas vezes a gente vai em escolas do município, escolas particulares, enfim, em empresas, na questão da lei dos primeiros socorros, que é dos estabelecimentos de ensino. Então, foi regulamentada com o apoio nosso também a redação da lei no município, né, que todas as escolas e estabelecimentos de recreação infantil têm que ter pessoas capacitadas no atendimento de primeiros socorros, que é a famosa Lei Lucas. Isso. As empresas do município, a gente ajuda a capacitar as pessoas na CIPA, na questão da brigada de incêndio, brigada de emergência. Então, a gente tem uma parceria muito grande. E com o município, com o poder público, então, assim, a gente está sempre bem envolvido, tanto com o legislativo, como o executivo, como as secretarias, os conselhos que regem o município também. A gente sempre tem essa participação como entidade não governamental. Então, a gente está sempre focado na prevenção. Na Semana da Criança, a gente sempre tenta fazer algo na praça ali, envolvendo as crianças, coloca as viaturas, coloca doces e brincadeiras, enfim. Então as crianças vêm ali, interagem com os bombeiros, conhecem as viaturas. No verão, a gente vai em algumas escolas e o pessoal... A gente liga a mangueira, liga o canhão e quando tá calor as crianças brincam na água, enfim. Eles adoram, né? Entendeu? Então a gente tem uma equipe extra, né? Tem a equipe que está no plantão, a gente vai com uma viatura extra para fazer esse trabalho social. Tem uma comunidade lá que o Papai Noel daquela comunidade quer entregar doces e brinquedos. O Papai Noel vem até o quartel, entra na viatura, a gente chega com a viatura, o Papai Noel chega na viatura. Sim. Então, em vez dele chegar num trenó, ele chega na viatura dos bombeiros. Sim. Ou a gente vai com o Papai Noel no local, ele vai levar os brinquedos até... Tem um caso bem engraçado que a gente conta. Teve uma equipe de Porto Alegre que nos acionou. A gente tem aqui 300 kits de brinquedos e doces e balas para levar para as crianças aí. A gente escolheu o Eldorado Sul, o bairro tal. A gente fez uma triagem, um reconhecimento e a gente viu que esse local tem as características que nós vamos levar aí uns 300 kits. Vocês podem nos acompanhar, levar o Papai Noel, chegar lá com o barulho da sirene, enfim. Tá ok, vamos. O Papai Noel foi conosco, foi essa equipe. Chegamos lá, daí ligamos o canhão, damos um banho, né? Literalmente nas crianças com água. E o que aconteceu? O Papai Noel que estava lá, ele ficou parado esperando nós. As crianças não queriam saber do Papai Noel, elas queriam saber dos bombeiros. O Papai Noel literalmente ficou de braço cruzado no outro lado da rua esperando a hora dele distribuir os brinquedos, os doces. E as crianças não queriam deixar a parte dos bombeiros de lado. E temos a caravana, que já faz aí em torno de 10 anos que a gente faz. Caravana do Papai Noel, dos bombeiros voluntários.
Então a gente enfeita o caminhão com luz, enfim, e tem balinhas e kits que a gente distribui nos bairros da cidade. Então a gente passa lá fazendo um pouco de barulho e, enfim, as crianças já esperam. Às vezes eles começam, tá, quando é que vai ter, quando é que o Papai Noel dos Bombeiros vai passar? Quando é que o Papai Noel dos Bombeiros vai passar aqui na rua? Então a gente tenta às vezes mudar um pouco o itinerário para poder atender maior número de pessoas possíveis e mudar um pouco. Então, e é um momento que as crianças têm de ser felizes, né? Porque às vezes, dependendo da situação social, elas não têm condições de, às vezes, de receber uma bala, um presente, um pirulito. Exato. E por muitas vezes a gente escutava assim, bah, é a única bala que a gente ganhou, né? Que meu filho ganhou foi de vocês. Uhum. A gente falou, pô, é um kitzinho com 10 balinhas que a gente fez lá. Teve uma vez que a gente fez 7.000 kits e distribuiu em toda a cidade, e distribuímos nas escolas depois, enfim. E as pessoas, bah, aquela vez vocês passaram, a única bala, o único presente foi aquele ali. Para uns pode parecer uma coisa simples, né? Mas para aquelas crianças Isso. ali que não veem, não conhecem aquela realidade, é uma questão Então a muito gente chega com o diferente, caminhão né? e o Papai Noel, a gente tem um colega que se veste Papai Noel, a gente tem um mascote também, então eles ficam enlouquecidos lá querendo tirar foto, e os bebês, né, enfim, a gente acaba às vezes até estendendo um pouco o horário, porque a demanda, assim, muito grande, bem grande, né. Parece que não tem, que a gente não vê crianças assim durante o ano, né, Aham. mas de repente quando a gente faz a caravana, Sim. surgem muitas crianças. Então no município hoje a gente tem em torno de 6.100 crianças em idade escolar que são cadastradas e fora as outras que estão juntas ali, ou, Sim, ou menores, enfim. Então a gente está falando ali, sei lá, quase 10.000 crianças no município, né? Enfim. Sim. Pô, que Isso, bacana. isso é bastante. Então eu sempre digo, e o bombeiro aí não pode ser visto só na hora ruim, né? Uhum. A gente tem que fazer esse trabalho bom também. Se aproximar realmente da Isso, comunidade, né? talvez isso que traz a confiança, né, das pessoas Exato. no trabalho do Exatamente. bombeiro, né? Exatamente. Então, isso é muito gratificante, né? Claro, a ocorrência, tu ajudar a salvar alguém ou combater um incêndio, enfim, ele é gratificante. Mas esse trabalho social também, ele... Sem dúvida. E eu sempre peço e tento que, como gestão, fazer isso, porque daí tu tira um pouco da carga do bombeiro, né? Da operação de fazer o atendimento à ocorrência, né? Eu levo o bombeiro a fazer outro tipo de atividade que ela é mais Claro, leve, né? Com certeza. Com Então, certeza. isso também é importante, né? É Tu sai psicologicamente daquela importante. rotina normal, né? Isso é psicologicamente importante. Uhum. A gente faz a campanha de arrecadação também de alimentos, agasalhos no inverno, enfim. Semana passada que teve aquele temporal que atingiu o Parque Eldorado, a gente fez um ponto de coleta ali no legal. centro. Então a gente conseguiu arrecadar bastante coisa e levar umas 2, 3 viaturas cheias lá pro pessoal do Parque Eldorado, né? Porque a gente que bacana. tinha pessoas ali que queriam ajudar, mas não conseguiu deslocar lá com uma doação. Sim. Então a gente fez um ponto de coleta e acabou ajudando lá no Parque Eldorado. Além do dia ajudar na questão de corte de árvores e, enfim, toda a questão da atividade da ocorrência mesmo. Pô, que bacana, que bacana. Mas para finalizar, então, Rudinei, queria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal, não só como Rudinei, como pessoa, mas também como presidente da corporação. Uma mensagem não só para os munícipes ali de Eldorado do Sul, mas para todos do nosso estado aí, que muitas vezes nesse momento estão precisando de um bombeiro, de uma atuação, de um profissional como vocês, que vem prestando ali no município. A mensagem que a gente tem é que a pessoa ela pode confiar nos bombeiros, assim como diversas outras instituições. E se ela quiser ser bombeiro voluntário, sempre vai ter espaço para quem quiser ajudar. Quem tiver o espírito de ajuda, de humanidade, sempre vai ter uma colocação dentro do quartel de bombeiros voluntários. Quer seja em Eldorado do Sul, quer seja em outro município. E é um constante crescimento dos bombeiros voluntários no estado do Rio Grande do Sul. E assim como no Brasil, a gente tem pessoas que vêm, né, mais um adendo, que vêm de outros estados conhecer o nosso modelo. Exatamente. Recentemente a gente teve colegas de São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais que vieram conhecer o modelo do Rio Grande do Sul e levar para os seus estados. Então, a gente sabe que o bombeiro voluntário está crescendo e vai crescer cada vez mais. Então, quem quiser ajudar, pode nos procurar nas redes sociais, faz um contato, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, entra ali nas redes sociais, que assim que possível a gente vai responder. Quem quiser visitar o quartel também é no centro de Eldorado do Sul, tem nosso endereço lá nas redes sociais, faz um contato, marca, vai lá conhecer a instituição, tira suas dúvidas e
se tudo der certo, vai estar junto conosco aí na próxima equipe. Rudinei, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, não só para o município de Eldorado, mas também para todas as pessoas que tu vem ajudando e a corporação vem ajudando também. Muito obrigado pela nossa parceria que nós temos já a longa data aí da Escola Titã, juntamente com o quartel e com os equipamentos que vocês têm lá. Também nos colocamos à disposição do município, como sempre, estamos tentando e podemos ajudar da forma que a gente ajuda ali. E parabéns pela Obrigado. tua liderança, parabéns pelo teu comprometimento, parabéns pela formação da tua equipe, que é uma formação ímpar, muitas vezes em outras corporações que nós vemos, né? Então, tu vem já desempenhando há um longo tempo um trabalho excelente ali e continue fazendo esse trabalho aí que vem engrandecendo cada vez mais a comunidade de Eldorado. Muito obrigado, Francisco. Então, mais uma vez aí a oportunidade de a gente estar junto aí nas atividades, não é só nas horas ruins, né, no atendimento, que a gente já participou algumas vezes, enfim, aí, e também do treinamento com a Escola Titã, que já é de longa data. Então, tomara que a gente continue aí, enquanto depender de mim, enfim, o que precisar, a gente vai estar à disposição, né? Os bombeiros voluntários de Eldorado do Sul sempre estão preparados aí para o que precisar. Perfeito. Então, pessoal, ficamos por aqui em mais esse episódio do TitãCast, hoje com a presença do presidente e comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado. Mais uma vez, nós agradecemos aos nossos patrocinadores e parceiros aqui deste programa, LG Extintores, RS Med do Maurício, aos doces e guloseimas da Pátio, que inclusive veio nos mandando mais essa caixa de salgados e doces. Grande abraço, Pátio, Fernando. E a Faculdade Senso PEG aqui do Polo de Canoas e também a nossa patrocinadora Master Escola Centro Educacional Titã. Peço que curtam e compartilhem mais este vídeo. A gente está levando e trazendo pessoas que são referências nas áreas de atuação, hoje com o Rudinei, e aí cada momento a gente vem trazendo pessoas capacitadas para falar também assuntos ligados à saúde e à segurança. Curtam, compartilhem a nossa página e mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. É isso aí.